Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para podermos falar sobre o conhecimento humano, nos aprofundar também mais em Deus. E hoje, o livro escolhido foi um dos meus favoritos, A Imaginação Educada, de Northrop Frye. E esse filósofo e grande pensador, também um cristão canadense, ele de fato, juntamente com Jacques Ellul, que também está aqui ao lado, e Søren Kierkegaard, são basicamente os pilares do meu pensamento, da minha epistemologia. E eu iria hoje falar sobre o livro The Judgment of Jonah, o julgamento de Jonas, mas para não mesclar os livros, hoje eu vou falar mais a respeito deste livro, A Imaginação Educada, que eu lembro o dia que eu finalizei esse livro, era aproximadamente umas 6 e pouco da manhã, se eu não me engano um pouco antes, e ao terminar esse livro eu me ajoelhei e chorei compulsivamente. Mas eu chorei de uma maneira assim, como se como se eu tivesse perdido um ente querido, e esse choro foi um choro das minhas entranhas, porque foi um conhecimento. Parece que eu estava andando por muitos anos em busca deste conhecimento. Era como se ele já pertencesse a mim e eu precisasse o encontrar. E, de fato, é um livro pequeno, é um livro de introdução para quem quer estudar a profundidade e a vastidão da literatura. E Northrop Frye, ele também tem o seu livro célere, que é o Grande Código, que ele faz uma análise de todo o pensamento ocidental, de toda a literatura ocidental, e ele afirma que toda a origem do pensamento ocidental se derivou da Bíblia. E ele faz uma análise muito bem estruturada sobre hipérboles, sobre linguagem figurada, sobre parafrases, enfim. Ele traz ali toda uma noção estatística, analística a respeito da literatura que nós temos, herdada desse conhecimento da Bíblia. E esse filósofo é um filósofo que ele está disponível somente para aqueles que estão realmente procurando a profundidade do conhecimento. Ele não é um filósofo conhecido, ele é alguém também que ele não é patriarcalista, ou seja, ele não fica querendo explicar as coisas, ou você pega, ou então você vai ficar à deriva. E isso também é um convite para aqueles que querem se aprofundar em um mundo de tamanha imbecilidade. Eu quero até, antes de iniciar a ministração, que na verdade já iniciou, ontem eu tive uma experiência que ela vai poder coagunar aqui, ela vai poder se unir com isso que eu quero passar. Ontem nós recebemos o chamado de um pai em desespero porque o seu filho de 11 anos estava tendo constantes surtos. E esse surto que ele teve, ele partiu para cima da avó, ele quebrou as coisas, ele pega a faca, ele dorme com faca. E quando chegamos lá, eu me deparei com um pai bem assustado e um pai que precisava de ajuda, ele queria ajuda. E quando eu olhei a criança, é um menino de 11 anos que não aparenta ter 11 anos, ele é um pouco alto. E em uma rápida entrevista ali, eu já tinha descartado que ele não tem síndrome de Asperger, ele não é autista, não está no espectro, ele também não era esquizofrênico, ele também não precisava ali de uma intervenção psiquiátrica. De fato, era algo a mais que estava incomodando uma criança, muito inteligente. Ao entrar na casa, enquanto uma das partes da guarnição estava conversando com o pai, eu fui conversar com a criança. E ao conversar com ele, de tudo que ele falou bem assim: eu sou muito ansioso, eu tenho ansiedade. E aí eu fiz algumas correlações para ele, e de fato eu percebi que aquela criança, ela está recebendo uma informação do mundo tão abrupta que ele não está conseguindo digerir. E eu acho que isso tem sido falado muito pouco. Eu tenho tomado essa causa, se você reparar as últimas ministrações que eu tenho falado, eu tenho relatado muito sobre essa sociedade que está com esse overthinking, que está uma sociedade burnout, é uma sociedade do pensamento aceleradíssimo, estão capturando informações que não estão conseguindo
nem sequer se discernir no seu status quo. E o que é o status quo? É o status onde você está inserido, é o ambiente onde você está inserido. E de fato nós temos vários ambientes a qual nós estamos inseridos. Hoje nós estamos inseridos em um ambiente extremamente controlado, principalmente pelo Espírito Santo. É um ambiente que as pessoas que adentram aqui já adentram com a consciência inclinada ao conhecimento, à profundidade intelectual, à profundidade espiritual. Só que você estava, antes daqui, imerso em um outro ambiente. Você poderia estar em uma faculdade, um ambiente escolar, um ambiente acadêmico. Você tem o seu ambiente familiar. Você tem também um ambiente das mídias digitais. E fazendo aqui essa correlação, quando eu estava ali conversando com aquele jovem, eu percebi que ele é tão imerso nos jogos que, de fato, ele estava negando a realidade desse mundo. E, pasmem, ele não estava mais entendendo que ele precisava se submeter a uma disciplina. Ele não estava mais entendendo que havia um limite para a liberdade dele. De modo que quando ele recebia um não, ele ficava maluco. Quando ele recebia qualquer força contrária ao seu desejo, à sua emoção na hora, ele se descontrolava e se destabilizava. E isto é vigente nessa sociedade. As pessoas elas não estão mais conseguindo receber uma força contrária para até mesmo formar uma síntese de pensamento ou uma síntese de existência. Eu explico. A escola alemã, ela acredita que o pensamento é formado pela dialética, ou seja, essa dialética ela é formada pela tese que você tem. Diante disso, você tem que ser confrontado com uma antitese. Ou seja, você tem uma tese que você defende, e aí você tem uma antitese que será colocada em contraponto à sua tese, e diante desse encontro você vai formar a síntese. Eu quero que você imagine uma escada. Essa escada, ela representa essa dialética simbólica, que é quando você recebe a tese, a antítese ou a antitese vem de encontro e você sobe um patamar. Ou seja, esse diálogo com informações também opostas, ele produz o aprofundamento intelectual, o aprofundamento também de persona, né, de entendimento do próprio ser. E quando esta criança, infelizmente, tivemos que, ou felizmente, conduzir ao conselho tutelar e a situação evoluiu até ao ponto de irmos também à delegacia, enfim, não vou expor muito o caso, mas eu fiquei observando aquela criança e de fato eu observei um refém. Porque uma criança de 11 anos, ela não tem a consciência preparada para se defender dessas informações. Tem um escritor francês que ele escreveu um livro, Fábrica de Imbecis, ou Fábricas de Idiotas, conforme a tradução, que ele fala do perigo da exposição a essa tela. Eu lembro em 2011, se eu não me engano, quando lançou o primeiro celular com câmera frontal, eu lembro que meu pai adquiriu, era um Nokia, se eu não me engano. Eu peguei aquele celular e ministrei para o grupo de jovens a qual eu era pastor na época, durante aproximadamente um mês, falando para eles o que iria acontecer com a sociedade pós câmera frontal. E isto já foi premeditado e foi profetizado, por exemplo, por sociólogos como Zygmunt Bauman, que ele falava sobre a diluição dessa sociedade, que nós falamos constantemente aqui. Também foi profetizado por Aldous Huxley nos seus livros magistrais e o mais célere dele, como Admirável Mundo Novo. Foi também profetizado por Aldous Huxley também, ou por Jacques Ellul, no seu livro A Sociedade Técnica, que não tem mais edição no português, não tem edição aqui brasileira, infelizmente. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa revolução da inteligência artificial, está desumanizando o homem. O homem ele não está mais conseguindo ser. Ser para o homem está causando um caos interno, que ele não consegue mais se discernir como alguém. Então, diante de todas as informações que chegam até você, e repare, todas essas informações que chegam, elas precisam de uma análise. E tudo isso que eu estou falando está totalmente uno com este livro que nós iremos explanar
E o versículo que eu quero tomar aqui como base, que está lá em Mateus 6:22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Como eu estava falando anteriormente, esse entendimento que nós temos como ser, esse entendimento que nós conseguimos perceber como um agente, né, vivo, de fato hoje o ser humano ele está sendo tirado dessa condição de ser, e todas essas projeções e essas coerções que estão sendo lançadas no ser humano, hoje essa sociedade ela não tem mais a profundidade de análise de informação. Então as informações hoje são muito rápidas. Repare, os vídeos hoje que são produzidos para captar a atenção de alguém, eles têm que ser condensados em segundos. E em segundos é impossível você detectar um pensamento. De modo que ao ver um vídeo de 1 minuto ou ao ler uma manchete de 3 linhas, as pessoas já querem construir, já constroem um pensamento totalmente superficial e, se baseando nesse tipo de pensamento, elas repassam aquilo que elas estão assimilando como verdade. E para que você entenda uma informação, a primeira coisa que tem que acontecer, por exemplo, quando você vai na Grécia Antiga, como é que Aristóteles ele tratava o conhecimento humano? De fato, todos os livros de Aristóteles são diários e anotações. Aristóteles, como o pai do conhecimento ocidental, você repara que quando ele dizia algo, ele trazia aos seus alunos uma capacidade de reflexão que ela precisava ser tomada até mesmo por dias. Há um exemplo. Quando Aristóteles falava que a visão, tudo que é visto, conduz ao desejo, de fato, se você pegar essa frase e simplesmente analisá-la objetivamente, você não vai captar a profundidade do que está anexado ali. E até mesmo o apóstolo João fala que o homem, ele cria suas tentações pela concupiscência dos olhos. Então, de fato, o que significa o sentido da visão? De fato, quando você vê algo, você não tem esse algo. Ver algo é criar uma ilusão de experimentação para dentro do homem. Quando você toca é diferente. Quando você toca algo, você reduz este algo. Quando você come algo, você prova este algo. Agora, quando você vê, você assimila este algo dentro de você em inúmeras facetas, inclusive em facetas que não são reais. Principalmente hoje, com toda a informação digital, quando nós estamos olhando essas informações estão produzindo dentro de nós coerções, porque elas estão tentando trazer a realidade de um mundo virtual se impondo sobre o mundo físico. E hoje, as pessoas elas estão repassando essas informações, encaminhando, compartilhando o tempo inteiro como se fosse verdade. Elas nem mesmo conseguem analisar a largura, a altura e a profundidade daquilo que está sendo passado. Ou seja, quando você ouve algo, e você ouve algo que você não gosta, por exemplo, esta geração ela já cancela a pessoa, ela compartilha a pessoa, ela faz memes, ela nem tenta se aprofundar o que aquela pessoa queria dizer. Eu passei o ano passado, durante 4 ou 5 meses, ouvindo quase que todos os raps provindos do Rio de Janeiro, provindos de São Paulo e alguns lugares de Minas Gerais, para entender o que esta geração revolucionária está pensando. E ao ouvir esses raps, ao analisar as letras, ao entender, você vê que até mesmo as produções das letras e das músicas, elas coisificam a conquista humana, ou seja, aquele âmbito de ter carro, de ter joias, de provar que venceu, de ter uma roupa cara, de ter uma marca ostentando-se na sua posse. Diferente dos raps que a gente ouvia na década de 80, 90, que eram revoluções que traziam o olhar para o negro, o preto, o favelado, o discriminado, aquele que era marginalizado. Eram músicas
que eram protestos. Hoje, esses raps, né, a maioria, eles não são protestos. Além deles coisificar o corpo humano também, eles estão coisificando a conquista humana, como se a conquista humana ela tivesse somente no âmbito da posse. E diante de tudo isso que eu estou falando, essa possibilidade que nós temos de interpretar o mundo que vem de fora para dentro é literalmente a capacidade de você ver. E claro, aqui eu não estou falando de ver simplesmente de olhar algo estático, não. Eu estou falando de ver para dentro. É aquele olhar que você interpreta o que você vê. É aquele olhar que você traduz um pensamento diante de toda a informação que está sendo colocada à sua frente. Hoje eu estava assistindo aqui uma série com minha mãe e é claro que a interpretação que eu tive desta série não é a mesma interpretação que ela teve, porque a mensagem que minha mãe está captando neste momento ao assistir essa série vai muito sobre como ela se sente no momento, o ambiente em que ela está inserido, a história de vida que ela tem, a capacidade de acessar as suas memórias mais longínquas ou as memórias mais breves, enfim. O modo como ela vê o mundo vai ser aplicado na interpretação da série ou do filme que ela está vendo, assim como o modo como eu vejo o mundo vai ser interpretado para dentro de mim. E Northrop Frye, quando ele fala isso, eu quero ressaltar aqui, na página 11 do seu livro, na página 13, melhor dizendo, ele diz o seguinte: vamos conversar com diversas maneiras de lidar com o mundo onde vivemos. Suponha que cada um de vocês que veio a naufragar numa ilha deserta, lá pelos mares do sul, a primeira coisa que você faz é circunvagar os olhos pelo mundo à sua volta. Um mundo de céu, mar, terra, estrelas, árvores, morros. Vê esse mundo como algo objetivo, como algo que lhe é imposto, que não lhe faz parte de você e nem se relaciona de maneira alguma com o seu eu. E você nota duas coisas nesse mundo objetivo. Em primeiro lugar, ele não tem comunicação verbal. Há ali um monte de animais, plantas, insetos, tocando suas vidinhas, mas nada que responda a você. Esse mundo não tem nem moral, nem inteligência, ou pelo menos nenhuma que apresente ou nenhuma que aprenda a você. Talvez ele tenha uma forma e um sentido, mas não será uma forma humana e um sentido humano. Mesmo que ele tenha alimento suficiente e nenhum animal perigoso, num mundo assim, você se sente solitário, assustado e malquisto. Em segundo lugar, nota que olhar para esse mundo assim, como algo imposto a você, divide-lhe a mente em dois. Você tem um intelecto que sente curiosidade por ele e quer estudá-lo. E tem sentimentos e emoções que vê o mundo belo, ou austero, ou terrível. Sabe que ambas as atitudes mostram alguma realidade, pelo menos para você. Se o navio naufragado era ocidental, provavelmente sentirá que seu intelecto lhe diz mais sobre o mundo exterior e que suas emoções lhe dizem mais sobre o que lhe vai no íntimo. Se você cresceu no Oriente, penderá a percepção inversa, afirmando que o terror e a beleza será o que está aí fora e que seu instinto de contar, classificar, medir e distanciar se encontra dentro da sua mente. Mas veja, o seu ponto de vista oriental, o intelecto e a emoção nunca se unem à sua mente enquanto você se limita a olhar para o mundo. Isso aqui veio tanto de encontro à minha alma, porque quando eu li esse livro, eu já tinha vindo da Austrália umas 2 vezes, e quando eu cheguei na Austrália, eu percebi que a minha alma, o meu pensamento, ele é totalmente oriental. De fato, eu sinto a Ásia me chamando. Quando eu visitei países, por exemplo, como a Tailândia, Singapura, eu percebi realmente que o modo como que eu vejo a vida, ele não é ocidental. E aqui, quando o Frye ele dicotomiza, né, esse pensamento, repare que ao observar o mundo, você vê um mundo para fora de você. E esse mundo, ele não é verbal. Ele não está ali, e mesmo se estivesse com uma placa ou com uma frase, ainda assim, ele se comunicaria com você de outra maneira. Então, este mundo aparente, onde você só vê formas, você vê insetos, você vê objetos, né? Até mesmo a forma como você olha os insetos,
né? Aqui no Ocidente é totalmente diferente da maneira como olhamos lá para o Oriente. Nós estávamos ano passado, fizemos um retiro do Delembe, e ao chegarmos lá, a gente encontrou alguns besouros, alguns insetos. Em nenhum momento eu matei algum daqueles, e quando me perguntaram, Danilo, você não vai matar? Eu fiz uma pergunta, por que a vida dele vale menos que a minha? E eu aprendi isto, na verdade eu me uni a esse pensamento quando eu estava lá na Austrália, que é um país, né, de origem aborígena, e os aborígenas, eles são animistas. Os animistas, eles acreditam que tudo que existe, existe para sempre, e tudo tem alma. De modo que a água tem alma, o vento, né, é uma expressão almática, os insetos têm alma, os animais têm alma, as plantas têm alma. De modo que quando você chega à Oceania, você se contempla com a maior preservação ambiental da humanidade. E de fato, quando você olha o mundo e você percebe as formas, você percebe o que está ali disposto a você, as pessoas terão inúmeras interpretações. E você pode ter a interpretação de uma calmaria, ou por exemplo aqui um estado chuvoso. Você pode interpretar que a chuva é bela, que a chuva é boa, que a chuva refresca. Agora tem pessoas que vão estar interpretando que a chuva atrapalha, que a chuva atrasa, o porquê que está chovendo. São pessoas que o tempo inteiro estão reclamando do ambiente onde estão ou do modo como a natureza se porta. E aqui ele cita o exemplo dos navios que naufragam, e aqui ele repara que lá no Ocidente, o pensamento ocidental, olha, né, tudo isso como tudo ruim, algo pesado, algo que realmente está ferindo, né, o seu ser, mas o pensamento oriental não. Está entendendo que o mal está para fora do homem. E o mal ele só pode se tornar mal se eu permito que ele entre dentro de mim. De modo que tudo que existe só existe para dentro do homem. O corpo humano é o único veículo da existência. E esse único veículo da existência é a possibilidade de você interpretar o mundo da maneira como você se dilata nessa percepção. Então, é claro, nós iremos chegar um pouco mais à frente, aqui, que ele diz o seguinte: a linguagem que usamos nesse nível é mental e grande medida, ou de grande medida, uma linguagem de nomes e adjetivos. Nós temos que dar nome às coisas e atribuir-lhes qualidades como úmido, verde, belo, para descrever como elas se afiguram. Essa é a posição especulativa ou contemplativa. E isso aqui eu acho interessante quando ele diz que quando você se sente apartado de tudo que não seja o seu eu perceptivo, seu estado de espírito habitual é o sentimento de separação, que vem com a atividade da consciência. E o sentimento de isso não é para mim, logo se torna, não é isso que eu quero. Atentem à palavra querer, retornaremos a ela. Assim, logo você se dá conta que há uma diferença entre o mundo onde você vive e o mundo onde você quer viver. E a outra parte eu já sei de cor, de tanto que eu já li esse livro. E essa parte interessante que ele fala entre o eu especulativo e o eu contemplativo, essa especulação é a maneira como você quer que o mundo seja. Então, há duas diferenças entre o mundo onde você vive e o mundo onde você quer viver. O mundo onde você vive, de fato, ele não pode ser mudado instantaneamente. Agora, o mundo ideal, ele é mudado a partir do momento em que você começa a o construir para dentro de você. E esta construção que você começa a fazer dentro de você, ele equipara, por exemplo, a plantar um jardim. Quando você começa a plantar o jardim, minha mãe pode falar isso muito bem, a partir do momento em que você planta um jardim, surge um conceito de erva daninha. Se eu explicar para você o que é erva daninha, sem que você nunca tenha cultivado um jardim, você não vai entender. Agora, quem está plantando e cultivando um jardim, sabe o que é erva daninha. E erva daninha é a planta que eu não quero que esteja ali. De modo que a partir do momento em que eu cultivo e guardo o meu jardim, eu também crio a condição de defendê-lo das ervas daninhas. Então, as ervas daninhas, sendo essa planta que eu não quero que esteja ali, eu passo a ornamentar e a criar essa arquitetura neste mundo ideal para dentro de mim.
De modo que o meu intelecto, as minhas emoções agora, elas estão empenhadas na mesma atividade. E elas não se distinguem mais uma da outra. E isso significa que as categorias mais importantes da sua vida já não são o sujeito e o objeto, o observador e a coisa observada. O que importa agora é o que você precisa fazer e o que você quer fazer. Em outras palavras, necessidade e liberdade. Para mim, este parágrafo aqui, ele precisa de muito tempo para a gente poder navegar nele. Eu peço permissão aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais, porque tudo isso aqui está lá em Gênesis 1 e 2, principalmente esses verbos cultivar, guardar, lavrar. E é claro que ali em Gênesis é uma linguagem metafórica, é uma linguagem mítica, né? Você, se tomar no sentido literal da palavra, você não vai conseguir atingir a dimensão do que Gênesis está querendo trazer para você. Porém, contando aqui para você o que acontece em Gênesis, olha só. A história conta que Deus ele planta um jardim. Lá em Gênesis, no início, lá no capítulo 2, diz que Deus planta um jardim. A partir do momento que ele planta um jardim, ele coloca o homem para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre você começar a cultivar o jardim, a partir do momento em que você começa a cultivar algo, automaticamente tem que surgir a guarda deste algo. Não adianta somente você cultivar, é preciso guardar. É por isso que quando Jesus Cristo fala sobre o conhecimento, quando você adquire o conhecimento, você precisa defender esse conhecimento. E eu tenho falado muito sobre meditação. Quando você recebe um conhecimento, o ideal seria a você se abster dos conglomerados. Ou seja, ao sair de uma ministração, de uma palestra, de um ensino, você não deveria ir para as comemorações, você não deveria ir para os restaurantes, porque você vai perder a profundidade disso. É claro que poucas pessoas seguem isso, todavia eu lembro que durante 10 anos da minha vida, sempre que eu saía de um desfrute do conhecimento bem profundo, eu me isolava. E eu gostava muito de ir para o meio da mata. É claro que isso aqui que eu estou falando não é uma indireta para você que está aqui presente, me vendo, uma indireta para você que está me ouvindo e gosta de sair das reuniões para ir às comemorações. Isso que eu estou falando de um testemunho pessoal, alinhado também à percepção desse ensinamento, porque você repara que Jesus Cristo, ele tinha esse costume de se isolar. E por que eu falo isso? Porque quando você recebe o conhecimento, você precisa entender que o conhecimento ele se une a todo o seu ser. Para você formar um pensamento, aproximadamente, para todo o circuito neural, elétrico neural, se formar em você, vai demorar aproximadamente de 1 a 1h30. Então, a partir desse circuito fechado de entendimento, você fecha essa rede em você. Só que se você não defender esse conhecimento, ele vai sendo perdido. Com o toque, com o ouvir, com o ver. De modo que você vai sendo sugado desse conhecimento. No meu curso Express, que eu falo sobre como que eu fui aprovado em 72 dias no meu único concurso público, tem um segredinho lá que eu contei para algumas pessoas, pessoalmente, que é sobre tirar um cochilo depois que você estuda. Esse é o meu segredo. Todas as vezes que eu mergulho em um estudo, em uma leitura, em um conhecimento, eu preciso dormir. Pelo menos de 20 a 30 minutos, porque até mesmo neurologicamente, você ativa o seu sistema límbico para ele fazer a síntese de todo o conhecimento que você teve. De modo que quando você adormece após ter aquele estudo ainda está fresco à sua mente, quando você dorme, você desliga todos os seus sentidos, é como se você travasse esse ensino dentro de você e ele tivesse que ser condensado, porque você se desliga nos seus órgãos sensoriais para que ele se dissipe. E isso que eu estou falando é uma sabedoria milenar. O Talmud, por exemplo, um dos livros mais importantes que eu tenho ali na minha biblioteca, A Ética do Sinai. Eu comprei esse livro quando eu tinha 18 anos. E esse livro ele foi um achado.
esse Talmud, a Ética do Sinai, é a sabedoria que é repassada desde Moisés, verbalmente, até os dias de hoje. E o Talmud, ele tem um Mishnah lá que fala, uma sabedoria, que diz que quando você estuda enquanto todos estão dormindo, o conhecimento que seria dissipado aos que estavam acordados, agora é entregue somente a você. E isso é lindo, 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 lindo. E de fato, quando nas madrugadas nós nos entregamos ao conhecimento, você percebe que você absorve o conhecimento melhor. Por quê? As disposições que você tem de perder o foco, elas estão quase todas anuladas. E voltando àquela história que eu comecei a falar no início, eu tive uma conversa com o pai e eu perguntei o que o filho dele estava exposto. Tem um livro maravilhoso chamado A Serpente Cósmica, de Anthony West, e tem um capítulo que eu até cito no meu livro, que é Desvendando o Fi. O Fi, todo mundo aprendeu na escola que é o Pi, né? Aquele número que tem uma dízima periódica, e esse número ele foi amplamente trabalhado por Pitágoras, mas de fato não foram os gregos que descobriram o Fi. O Fi é a proporção áurea que representa o código da beleza. Só que antes de Pitágoras, no Egito Antigo, milhares de anos antes, esse egiptólogo ele reparou e ele datou, ele comprovou arqueologicamente também, que todas as disposições geométricas do Egito obedeciam ao Fi. De modo que a arquitetura do Egito obedecia ao Fi, as esculturas do Egito obedeciam ao Fi, e o Fi, ele não entregava só uma harmonia estética. O Fi, ele era muito mais do que simplesmente uma proporção de beleza. Ele convidava o divino para o meio dos homens. Porque toda a arquitetura que era disposta ao Fi era uma arquitetura que ela trazia a sacralidade ao homem, ela trazia conforto, ela trazia paz, ela inspirava o homem a uma transcendência, diferente de hoje. A arquitetura de hoje é uma arquitetura robusta, é uma arquitetura que quando você olha para ela, ela não traz uma transcendência ao divino, ela traz uma imanência ao homem. Repare, quando você viaja à Europa, por exemplo, e vê construções medievais, por mais apressado que você esteja, você não consegue andar apressado. Automaticamente, quando você vê uma construção medieval, você para. Porque aquilo desperta a sua atenção, aquilo suspira o seu ser, de modo que quando você olha, uma imensidão é aberta dentro de você e te conduz a uma transcendência que você sabe que você não é um ser fim em você mesmo. Você percebe que algo te transpassa e isso é transcendência. E essas arquiteturas medievais falam disso, falam desse cuidado, falam desta genialidade do homem, mas que não fala do homem, é uma genialidade que transforma o homem como um meio. E pasmem também, muito antes do Egito Antigo, já no Israel Antigo, principalmente na construção da Arca da Aliança e dos artefatos ali do templo, já tinha a proporção Fi. Então a proporção Fi, inclusive que eu tenho tatuado aqui no meu braço, que depois foi amplamente divulgada por Fibonacci, que descobriu também uma sequência que nós a chamamos de arquitetura de Deus, né? Essa sincronia perfeita, universal. Quando esse egiptólogo ele coloca em comparação as civilizações antigas com as de hoje, as civilizações de hoje elas estão profundamente imersas a ondas eletromagnéticas, a íons positivos que intoxicam as pessoas. E eu estava falando para aquele pai que nós precisamos ter uma exposição a íons negativos que anulam essa toxina e esse desequilíbrio, a homeostase que estamos recebendo pelas ondas de Bluetooth, pelas ondas Wi-Fi, por todas as ondas eletromagnéticas, por todas as irradiações. E de fato, uma criança de 11 anos tendo esse tipo de surto, você tem que olhar alimentação, obviamente,
histórico psiquiátrico, obviamente. Só que ao fazer todas aquelas análises, eles não encontraram de onde vinha o distúrbio da criança. E é claro, se eles tivessem a conduzido a um templo religioso, de fato, aquela criança iria ter sido exorcizada porque iriam falar que era demônio. Mas ao contemplar que aquela criança está sendo exposta a jogos durante grande parte do seu dia, você percebe que ela está intoxicada por ondas eletromagnéticas e ele precisa estar conectado com mais natureza. E na natureza também, nós temos pedras, por exemplo, que elas desmagnetizam o corpo humano. É por isso que quando você chega lá na Chapada, por exemplo, você recebe uma onda muito forte de paz, de tranquilidade. É porque naquele meio ali, com tanta cachoeira, com tanta pedra, a radiação eletromagnética é totalmente diferente de uma metrópole como Brasília. É por isso que quando as pessoas vão ao Alto Paraíso, elas dizem que lá tem um portal espiritual, quando você chega lá você já fica chapado. Não, não é isso. Isso é composição eletromagnética. E toda essa composição que nós estamos disponíveis, você precisa reparar também o porquê você está dormindo mal. Talvez o seu celular esteja dormindo a 50 centímetros da sua cabeça. E toda aquela radiação que aquele celular se coloca ali em pulsão atrapalha o seu equilíbrio emocional, atrapalha o seu equilíbrio homeostático. E as pessoas estão ignorando isso. É por isso que quando você se desloca ao centro de uma natureza, quando você se desloca para fora de uma metrópole, você consegue alcançar mais equilíbrio. Você consegue alcançar mais possibilidades de se conectar com o divino. Por quê? Porque de fato você está se conectando também com você mesmo. E se isso tudo que eu falei fez sentido, por favor, mergulhe mais nesse tipo de conhecimento para que a gente possa aqui poder um pouco mais navegar em algumas observações que Fry diz. Então nós estávamos lá em Gênesis, quando ele fala que Deus constrói um jardim, coloca o homem e a partir de então o homem tem que guardar e cultivar. E há algo que o homem perde. O homem perde a guarda. E lá em Gênesis 3, eu quero que vocês leiam, após a queda, o pecado, que é tão folclórico, dito aqui, por todas as religiões de como o homem caiu, Mas de fato isso traz uma profundidade psicológica para que a gente possa até mesmo se discernir. Diz assim, E o Senhor disse a Adão, Maldita é a terra por causa de ti. E Adão disse que foi porque ele deu ouvido à mulher e tudo mais, enfim, tem todo aquele diálogo. Só que no versículo 22 diz assim, de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Se você for no capítulo 2, você vai ver que o Senhor, quando coloca o homem no jardim, ele entrega dois poderes ao homem. Ele diz que ele coloca o homem, lá no versículo 2, lá no versículo 15 do capítulo 2, ele diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Agora note, neste versículo, no capítulo 3 aí, neste versículo 23 que nós lemos, diz que o Senhor lança para fora do jardim o homem somente para lavrar a terra. É claro que isso tem que ter uma atenção para perceber esse detalhe. Note a diferença do versículo 15 do capítulo 2, que diz que dentro do jardim o homem é colocado para lavrar e para cuidar. Só que agora, quando o homem é expulso, o homem não cuida mais, ele só lavra. E no lugar do cuidado, Deus, como diz aqui, ele coloca um querub, ou seja, um querubim ao redor da árvore da vida, na entrada ali do Oriente, do Jardim do Éden, para guardar. Ou seja, a guarda, ela foi entregue a um querub. Inclusive eu tenho uma analogia a um querubim tatuado na minha perna.
E querub no hebraico significa guarda. Todas as vezes que você vê nas escrituras, na Bíblia, principalmente nas passagens veterotestamentárias, falando a respeito de querubins, é uma analogia à guarda. Tanto que quando a Arca da Aliança ela é construída, é colocado 2 querubes, um de frente para o outro, para guardar a presença de Deus, e a presença de Deus se manifestava dentro daquela guarda. Quando você vai ali em Ezequiel, que ele vê seres viventes que se assemelhavam muito a querubins, esses querubes também eles significam guardas, eram aqueles que guardavam o trono. E quando você vê Jesus Cristo, quando ele ressuscita lá no final do livro de João, né, do Evangelho segundo escreveu João, você vai ver quando Jesus Cristo ressuscita e Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus Cristo, ela nota que tem 2 anjos sentados, um à cabeceira e o outro no outro canto do túmulo. Esses anjos são uma analogia também a esses querubes que estavam guardando o caminho da vida. O que eu quero dizer? É que durante todos esses milhares de anos é como se a presença de Deus ela tivesse sido desprezada pelo homem, porque o homem não guardava mais a presença de Deus. Então tem que vir Jesus Cristo encarnado, né? Tem que vir Deus encarnado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele guarda a presença através das virtudes, através dos princípios, através da obediência, de modo que Jesus ele eterniza Deus no homem. E é como se ele tivesse desempregado, tem essa ministração no Spotify, né? Férias aos querubins, depois você procura lá. E é como se Jesus Cristo tivesse dado férias aos querubins. Então, de modo que agora a guarda da presença está para o homem. E esse jardim, ele é a nossa consciência. De modo que nós temos o trabalho de lavrar. O que é lavrar a consciência? A palavra aqui, lavrar, ela remete à etimologia de cultivar. E cultivar-se vem da raiz também, da onde saiu a palavra cultura. E o que é cultura, senão o cultivo da terra? Então o homem da terra, ele tira tudo que nós temos aqui. Esse ar-condicionado veio da terra, esse vidro veio da terra, o seu calçado veio da terra, você veio da terra. Enfim, tudo que existe veio da terra. De modo que tudo que existe é um cultivo da terra. E o que é cultura, senão a manipulação da terra? É você manipular a matéria-prima que você tem disponível em forma de conhecimento. Hoje vocês estão fazendo faculdade e a faculdade que vocês estão fazendo é uma vertente do conhecimento humano. Ou seja, essa faculdade faz parte da cultura humana. Se vocês se adoecerem e forem precisar de um hospital, de um médico, a medicina faz parte da cultura humana. Então, a consciência do homem está disponível para ele guardar e também está disponível para ele plantar, para ele cultivar. Então não adianta você querer buscar um mundo melhor se você não cria esse mundo melhor. Não adianta você querer buscar contemplar pessoas dignas se você não se torna uma pessoa digna. Não adianta você querer encontrar esperança no mundo se dentro de você, no meio da aflição, você não está percebendo a esperança querendo ser brotada para dentro de você. E continuando, Fry, ele continua falando aqui, principalmente agora nesse parágrafo que para mim é um dos mais importantes, que ele diz assim, ó, as ações humanas são motivadas pelo desejo. E alguns desses desejos são necessidade, como as de alimento, calor e abrigo. O outro desejo é o sexual, o desejo de reproduzir e trazer à existência mais seres humanos. Mas ainda há o desejo de trazer à existência uma forma humana social, a forma das cidades, jardins, fazendas, que chamamos civilizações. Muitos animais e insetos também têm essa forma social, mas o ser humano é consciente de tê-la. Ou seja, todo o processo de formação também, de civilizações, de estruturas, está disponível para todo ser vivo. Somente o homem sabe que é. A formiga ela tem uma arquitetura admirável, só que a formiga não sabe que é formiga. Agora o ser humano, ele consegue construir um prédio, ele consegue construir uma casa, ele consegue ornamentar um apartamento e chamar aquilo de lar.
E a palavra, lar, na sua raiz etimológica, significa lugar que Deus cuida. Então animais têm casa? Tem, mas animais têm lares? Não. Só o ser humano. Essa capacidade de consciência do ser humano é de fato admirável. E no final daquele parágrafo, quando ele diz que quando nós não estamos mais na condição de objeto, observador, coisa observada, agora para nós o mais importante é o que nós precisamos fazer. Eu reparo muito nas discussões quando nós nos assentamos, para ouvir as lamúrias humanas, quando a gente consegue perceber as pessoas reclamando da vida e até mesmo comentando dos problemas. Você repara que eles giram muito em torno do problema. Eles ficam girando em torno do problema, e a pergunta mais crucial é, agora o que tem que fazer? Se você fizer essa pergunta, você vai reparar que você para de andar em círculos. No meu livro eu falo que toda mudança é um corte diagonal, porque esse ciclo da autossabotagem ele fica se repetindo. E para você quebrar esse ciclo, você precisa somente fazer o que deve ser feito. Simples. Um exemplo mínimo, como nós já estamos falando aqui sobre o milagre da liturgia do ordinário, eu cheguei cansado quarta-feira, muito cansado, mas fadigado ao extremo, só que eu tinha que cumprir uma etapa de treinamento. E é claro que se eu pensar nas múltiplas formas de eu me evadir desta responsabilidade, o conforto ele iria entregar para mim inúmeras razões para não ir. Só que o que deveria ser feito, precisava ser feito. Você precisa entender isso. Talvez você esteja esperando uma inspiração para sentar e fazer o seu trabalho, ou sentar e escrever algo, e essa inspiração não vem. E você está transformando o mundo para fora de você como um álibi. E até Deus pode estar nesse meio do álibi, como se algo tivesse que vir te inspirar, penetrar nos seus orifícios e te inflar de inspiração para você fazer. Não, você tem que sentar e fazer, mesmo que você não queira. Porque se você sentar para fazer aquilo que aparentemente o seu corpo não quer, o seu corpo vai entender que não é ele que manda. Mesmo ele estando cansado, há uma força motriz por detrás do seu corpo que comanda ele. E esta é a diferença das pessoas que têm um sucesso existencial, das pessoas que têm esse fracasso existencial. As pessoas, disciplinadas são pessoas fortes. As pessoas mimadas são indisciplinadas, porque o tempo inteiro que a zona de conforto as convida, elas desistem da disciplina. Elas desistem do empenho. Elas desistem da dor. Elas desistem do cansaço. E para a gente caminhar já para o fim, tem essa parte aqui também que para mim é devastadoramente iluminada, que ele diz: no nível de consciência ordinária, o indivíduo é o centro de tudo, cercado de todos os lados por aquilo que ele não é. No nível de senso prático ou da civilização, há uma circunferência humana, um pequeno mundo cultivado, dotado de uma forma humana, isolada da selva e inserida entre o céu e a terra. As religiões nos apresentam visões de céus e paraísos eternos e infinitos, que têm a forma de cidades e jardins da civilização humana, como Jerusalém e o Éden da Bíblia, completamente separados da frustração e da miséria que tanto abundam a vida cotidiana. Não estamos interessados nessas visões por serem religiosas, mas por indicarem o limite da imaginação humana. Talvez esses próximos minutos que eu vou falar, eles vão ser cruciais à divisão do seu pensamento. Eu vou primeiro começar com uma pergunta antes de explanar esse parágrafo. O que é o céu para você? Eu quero que você responda para você. O que é o inferno? Ao responder essas duas perguntas, eu quero que você responda a terceira. O porquê que você quer ir para um dos dois? Já começando com a resposta mais óbvia, acredito que grande parte pode ter respondido assim, que quer estar com Deus.
eu quero estar com Deus. Ou, grande parte também, pode ter respondido que é um benefício por ter sido fiel, por ter acreditado em Deus, enfim. E eu vou deixar a interpretação ficar com você diante do que eu vou expor. Quando o Fry ele diz que a imaginação humana, ela cria essas bipolaridades e essa dicotomia diametral que coloca sempre um mundo que está a um extremo e um mundo que está para o outro extremo, diante de infinitas possibilidades de benefício ou infinitas possibilidades de danação ou punição. Então, diante de toda a construção da história humana, do pensamento humano, você vê que todas as religiões elas apresentam um meio, um modo muito bem estruturado de céus e paraísos. E esses céus e paraísos infinitos, eles estão em forma de jardins, eles estão em forma de casas, de mansões, estão em forma de deleites. Só que, de fato, isto, lá no interior mesmo da investigação do pensamento, não quer dizer sobre um destino aonde o homem está indo. Sim, representa o limite da imaginação humana. Por quê? Quando você está no meio disso, você tem um mundo que é como se nós estivéssemos, entre dois mundos. E as pessoas acreditam mesmo que o inferno está para o centro da Terra, assim como o céu está para depois da estratosfera. E nesse meio que nós estamos vivendo aqui, sofrendo, dentro dessa miséria moral, vai existir o dia que todos nós morreremos e escolheremos o nosso destino, ou seremos escolhidos. Aqueles que viveram uma vida santa, uma vida sacra, uma vida devocional, irão ser beneficiados pelo céu. E aqueles que não foram adeptos daquela religião específica serão queimados no inferno. Mas, de fato, isso não quer dizer a respeito do destino do homem. Isso quer dizer a respeito do limite da imaginação humana. Quando o homem imagina e consegue chegar ao limite da imaginação do que é bom, ele para no céu. E quando o homem começa a imaginar o que é mal e ele se interrompe no limite, nas bordas da imaginação do que é mal, ele cria o inferno. Só que repare, quando você coloca que o céu é um destino para aqueles que obedecem, de fato você já começa a segregar a sua condição humana. Porque de fato o céu, se ele é um destino para onde você está indo, ele automaticamente define o modo como você dita a sua viagem. E o modo como você dita a sua viagem, automaticamente ele cria uma proporção eterna. Agora, se você consegue retraduzir isso, que o céu não é um destino, e sim o céu é um estado de consciência que você adquire, você passa a não viver mais por um destino, você passa a viver em uma condição de alguém que já adquiriu o céu. E esse céu adquirido não é um lugar para onde você vai encontrar a Deus, é um lugar que você prepara para recebê-lo. Isso muda tudo. Isso desconstrói qualquer estrutura de benefício ou danação do homem. Porque quando Fry, ele termina dizendo que essa construção do imaginário indica também que o mundo humano ele tem uma imaginação que aparentemente não tem limites. E se eu me faço por entender, dizemos que o desejo de voar produziu o avião, mas as pessoas não entram em aviões porque querem voar. Elas entram em aviões para chegar mais rápido ao seu destino. O que produziu aviões não foi tanto o desejo de voar, como uma revolta contra a tirania do espaço-tempo. Ou seja, Fry, ele genialmente, ele coloca que a intenção daquele que inventou o avião não foi o desejo de voar. E se você colocar em peso a intenção humana premeditadamente antes de qualquer realização, de fato você entende qual é o verdadeiro foco humano. Porque se o homem, ao criar o avião, não era o pleno desejo de querer voar, mas sim de chegar a um lugar mais rápido, talvez criar um avião
possa falar muito mais sobre a ansiedade humana, sobre o desejo de ser livre. Então, não é fato que o que criou o avião era totalmente livre, nem os que voam de avião também são totalmente livres. Talvez o que criou o avião estava preso em um sentimento de ansiedade, um sentimento de descontrole, e aqueles também que voam podem também representar que estão imersos nesse descontrole de ansiedade para poder chegar mais rápido e cumprir as suas etapas cada vez mais rápidas. É claro, estou analisando por esse viés. Agora, de fato, se o homem tem o desejo de voar, ele não precisa criar um objeto que voe. Ele pode voar para dentro de si. Como um escritor famoso diz que aquele que lê, ele vive 1000 vidas em uma só, mas aquele que não vive apenas a sua medíocre vida. Então, a pessoa, por exemplo, que lê, ela tem a capacidade de voar para diversos lugares. E quando você usa a sua imaginação também, você tem a capacidade de voar e de penetrar a lugares que o seu corpo não está. Então, de acordo com o tamanho da sua imaginação, também a sua inteligência ela estará proporcionalmente dilatada ao nível da sua imaginação. É impossível a sua inteligência superar o tamanho da sua imaginação. De modo que, conforme a sua imaginação se expande, ela abre caminho para que a sua inteligência também se expanda. E é por isso que essa imaginação educada, agora falando do viés religioso, que define o céu e o inferno como um lugar para onde as pessoas estão indo, elas reduzem a existência humana como existências de códigos a serem cumpridos. Agora, se você exclui essas bordas e traduz para dentro do homem a única existência possível, aí sim, podemos aplicar Mateus 6:22, que diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. De modo que o Evangelho, o conhecimento, a sabedoria, ele simplesmente amplia os seus olhos internos para que você perceba para dentro de si a qualidade de vida que é ser você. E seria muito fácil eu exercer essa pergunta aqui, mas talvez seria difícil você respondê-la se eu perguntasse o que é ser você. E se você quiser me presentear com esse texto ou com essa carta, eu te peço que você vá às minhas redes sociais e descreva isso para mim, o que é ser você. Como é ser você? Como é ver o mundo que você vê? Como que é sentir o mundo que você sente? Eu reparei algo também, ao conversar com pessoas feridas, que particularmente, a pessoa quando ela está ferida, ela espera sempre outra ferida. De modo que ela, ao interpretar a relação humana, ela interpreta a relação humana sempre como algo que vá machucar. É como um animal que ele sofre maus tratos e nesses maus tratos que ele sofre, qualquer gesto que vá ao seu encontro, ele já desconfia. E a série que eu estava assistindo com minha mãe hoje fala disso. Essa jovem que foi adotada, ao ser desprezada durante toda a sua vida, depois por ter sido também estuprada, ela começa a perceber que qualquer gesto de carinho para ela era uma ameaça. Porque as pessoas que aparentemente estavam ali para cuidar dela não cuidaram. Então ela assimila cuidado com exposição. De modo que quando ela une em fibrose, cuidado e exposição, ela não se permite mais ser cuidada porque ela não quer mais ser exposta. E talvez você tenha unido na sua imaginação conceitos que precisam ser separados, conceitos que precisam ser investigados. É por isso que a profundidade do conhecimento humano ela faz isso. Porque a partir do momento em que você se investiga, a partir do momento em que você me ouve, e conforme eu estou falando, os símbolos de linguagem estão sendo criados dentro de você. Cada imaginação que está aqui me ouvindo, me vendo, está criando para dentro de si imensas possibilidades e essas imensas possibilidades estão investigando o seu próprio ser. E a partir dessa investigação você toma decisões. Decisões de continuar como está, de decisões de mudar algo que está já vigente na sua vida. E diante dessas decisões que você vai tomando, você vai se remodulando. E de acordo com essa remodulação, ou você se contrai ou você se expande.
Diante disso, por isso que Jesus Cristo, ele não vem trazendo promessa de céu, um destino que as pessoas vão. Muito pelo contrário, ele vem ensinando do Pai Nosso que o reino está posto de modo que eu quero atrair esse reino para dentro de mim, porque assim como está feito lá, eu quero que seja feito em mim. Então, você receber os céus é também você receber toda a capacidade de imaginação celestial disponível. E essa capacidade de imaginação celestial é algo que está totalmente disponível a você. É impossível eu trazer para você essa gama de imaginação que ainda assim, eu trazendo essa gama, eu vou esbarrar em barreiras que você coloca para dentro da sua imaginação. Agora, se você, pelo lado de dentro, se permite se expandir, você irá ver o tanto que é belo ser você. O tanto que é lindo e maravilhoso se conectar à vida. E se conectar à vida é se conectar à verdade. Se conectar à verdade é você, de fato, se conectar em Deus. E uma vez estando conectado em Deus, tudo que você faz tem um propósito. Tudo que você toca gera vida. Todo ambiente que você penetra recebe paz. Toda vez que você fala, as pessoas pensam não em você, mas pensam mais a respeito também delas. Portanto, esse livro indico para que vocês comprem, Northrop Frye, A Imaginação Educada. É claro que eu não vou conseguir falar em apenas 1 hora, isso aqui teria que ser pelo menos um podcast para cada capítulo, porém unindo ao Evangelho, sobre este versículo que eu achei mais prudente ao uni-lo, eu quero deixar essa mensagem. A maneira como que você vê o mundo é a maneira como este mundo é aplicado para dentro de você. E a maneira como você aplica esse mundo para dentro de você, de fato, vai resultar no único mundo possível, que é o mundo que você criou para dentro de si. 1 hora e 2 minutos.